Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de saúde e, aliás, com uma dica para os pais. A aplicação da segunda dose da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos será retomada a partir de hoje na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação do imunizante será feita em 63 pontos de vacinação da cidade. A imunização para esta faixa etária havia sido interrompida no dia 10 de novembro e foi retomada devido ao recebimento de 27 mil doses de vacinas da Coronavac. A secretaria informou que a aplicação da primeira dose para as crianças de 13 e 4 anos continua suspensa em razão da pequena quantidade de doses recebida nessa remessa. A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan, foi aprovada em julho pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser distribuída para essa faixa etária. O órgão regulador também liberou em setembro a aplicação da Pfizer para a faixa etária de 6 meses a 4 anos. Mas o Ministério da Saúde ainda não deu nenhuma estimativa de compra ou distribuição desse imunizante. A imunização será feita em postos específicos. O endereço dos locais pode ser consultado no site da Secretaria. É necessário apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação. Vamos falar de política agora. Após a PEC da transição começar a tramitar, senadores articulam um teto extra menor do que os 189 bilhões de reais da proposta inicial. A quantia seria de 80 bilhões de reais. A proposta de emenda constitucional apresentada pela equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já está registrada no sistema do Senado, com o apoio de 28 senadores de 10 partidos diferentes. O texto manteve a proposta original, de tirar 198 bilhões de reais do teto de gastos. Apesar disso, interlocutores do novo governo falam em discutir valores menores, de 150 bilhões de reais ou menos, e ainda considerar a proposta do senador Tasso Gereissati, que não tira o programa social do teto, mas abre espaço de 80 bilhões de reais no teto. Já os senadores Esperidião Amin e Oriovisto Guimarães apresentaram uma emenda à PEC, com o objetivo de limitar o impacto a 80 bilhões de reais para o ano que vem. O texto prevê também que, se esse valor não for utilizado em sua totalidade, que o remanescente seja destinado para programas de geração de emprego. E olha, ainda falando de política, os grupos técnicos da transição estão apresentando os primeiros relatórios de trabalho. Os documentos contêm as análises de cada área da gestão Bolsonaro e também novas propostas para o futuro governo. Divididos por áreas de atuação, os grupos de transição entregam nesta quarta-feira os relatórios preliminares de trabalho da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos têm como objetivo apresentar análises de cada área do governo do presidente Jair Bolsonaro, sugestões para mudanças nas estruturas governamentais e revogação de atos. Esses relatórios também vão servir de base para justificar a aprovação da PEC da transição aos congressistas, que já foi protocolada no Senado. A solicitação visa que o teto de gastos seja ultrapassado em até 198 bilhões de reais para viabilizar os repasses do programa social. Entre as principais propostas a serem apresentadas devem estar, na pasta da saúde, recomposição de orçamento de 22 bilhões de reais para atender necessidades emergenciais, da agricultura, a redução de juros a produtores que promovem produção com baixa emissão de carbono e da educação, recomposição do orçamento de universidades e institutos federais. E eu trago agora as notícias internacionais. Por causa da Covid-19, o Fundo Monetário Internacional alertou que pode revisar para baixo as projeções de crescimento da China. O alerta foi feito nesta terça-feira pela diretora da entidade, Kristalina Georgieva. Risks are on the downside. In other words, os riscos são de baixa. Em outras palavras, embora estejamos projetando um crescimento de 3,2% para este ano e 4,4% para o ano que vem, existe de fato a possibilidade de que neste momento de incerteza muito alta tenhamos que revisar essas projeções para baixo.
Para Georgieva, os dois aspectos que provocariam essa redução do crescimento são a Covid-19 e as dificuldades do setor imobiliário. Mas a chefe do FMI ressaltou que a China tem uma margem de manobra orçamentária para estimular sua economia e enfrentar qualquer pressão, inclusive uma redução do crescimento. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs a formação de um tribunal especializado para investigar a Rússia por crimes de guerra contra a Ucrânia. Vários líderes mundiais defendem punições duras pelos crimes cometidos no conflito. A Rússia precisa pagar por seus crimes horríveis, incluindo a agressão contra um Estado soberano. É por isso que, enquanto apoiamos o Tribunal Penal Internacional, estamos propondo a criação de um tribunal especial apoiado pelas Nações Unidas para investigar e processar a agressão da Rússia. Estamos prontos para começar a trabalhar com a comunidade internacional para conseguir o máximo de suporte possível para essa corte especializada. Von der Leyen acrescentou que a Rússia também deve pagar o custo financeiro da devastação provocada na Ucrânia e destacou que a União Europeia e o G7 bloquearam 300 bilhões de euros das reservas do Banco Central Russo. A Rússia não é um país signatário do Estatuto de Roma, que constitui a base do Tribunal Penal Internacional e, portanto, nenhum líder russo pode ser julgado por esse tribunal. E eu falo de futebol agora. O ex-jogador Pelé voltou a ser internado em São Paulo para reavaliação da quimioterapia contra um tumor de cólon. A filha de Pelé, Kelly, fez uma publicação mais cedo nas redes sociais. Ela confirmou que a internação do pai foi para regular o medicamento contra a doença. Segundo o hospital Albert Einstein, Pelé foi direcionado para um quarto comum após a avaliação médica. Ainda segundo o hospital, ele está com pleno controle das funções vitais e sua condição clínica é estável. O ex-jogador tem 82 anos e está internado desde terça-feira, mas a informação só foi confirmada pela família hoje. O tumor no cólon foi identificado em setembro de 2021 e em fevereiro deste ano, Pelé já havia sido internado para realizar sessões de quimioterapia. E eu falo agora da Copa do Mundo do Catar. O atacante Neymar está fazendo um tratamento intensivo para voltar a jogar pela seleção brasileira na Copa do Catar. Nós vamos mostrar agora alguns modernos aparelhos que o craque está usando para curar a torção no tornozelo. Neymar tem feito o máximo esforço para voltar a jogar logo pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O jogador está fazendo um tratamento intensivo para se recuperar da torção no tornozelo, que aconteceu no jogo contra a Sérvia. As sessões de fisioterapia estão sendo realizadas 3 vezes por dia. Durante a partida do Brasil contra a Suíça, inclusive, o jogador chegou a postar uma foto em suas redes sociais. E nela dá para ver um aparelho. Trata-se de um método moderno que a CBF está utilizando para recuperar Neymar o mais rápido possível. É a crioterapia. A finalidade é a mesma do antigo tratamento com gelo em locais que estão inchados. Mas agora isso é feito com esses modernos equipamentos. A tecnologia é da empresa Avanutri, que fechou uma parceria com a CBF. A mesma empresa também presta serviços para o Fluminense. E nesse vídeo do clube é possível identificar o mesmo tratamento que está sendo feito com o Neymar. Os aparelhos aumentam a precisão da aplicação e fazem a inflamação diminuir mais rápido. A demanda de jogos hoje, tanto no futebol profissional quanto na base, é muito grande. Então, a gente precisa criar estratégias para acelerar esse processo de recuperação para que os atletas estejam prontos para uma próxima partida e para uma próxima sessão de treinamento. Na busca pelo Hexa, essa tecnologia se tornou um importante reforço para a seleção fora de campo. É isso aí e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!